boa tarde. A dias da canonização dos Papas João XXIII e João Paulo II, queremos sublinhar algumas dimensões do seu pontificado e olhar a forma como se apresentaram ao mundo, revelando um outro rosto de Igreja. Connosco o cônego António Janela, com quem iremos conversar logo após os temas que hoje destacamos na atualidade religiosa. O Papa lembrou que a ressurreição deve transparecer no coração e na vida dos crentes. O Papa falava na oração de Regina Coeli em segunda-feira de Páscoa, depois de dias intensos em que a Igreja assinalou a morte e ressurreição de Cristo. Na manhã de segunda-feira de Páscoa, Francisco lembrou a importância de viver este tempo com alegria, de forma genuína, transmitindo-a aos outros, como aconteceu nas primeiras comunidades cristãs. Lasciamo che questa esperienza impressa nel Vangelo si imprima anche nei nostri cuori e traspaia nella nostra vita. Lasciamo che lo stupore gioioso della domenica di Pasqua si irradi nei pensieri, negli sguardi, negli atteggiamenti, nei gesti e nelle parole. Estes foram dias intensos na liturgia da Igreja, com os cristãos a assinalarem os momentos da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Momentos celebrativos do Tríduo Pascal que se iniciaram com a celebração da Ceia do Senhor, que Francisco presidiu no Centro Santa Maria da Providência, em Roma, onde lavou os pés a 12 deficientes assistidos por uma fundação católica e onde pediu aos cristãos para se servirem uns aos outros. Adesso io farò questo gesto, ma tutti noi, nel cuore nostro, pensiamo agli altri e pensiamo nell'amore che Gesù ci dice che dobbiamo avere con gli altri e pensiamo anche come possiamo servirli meglio alle altre persone, perché così Gesù ha voluto da noi. Depois da homilia, o Papa Francisco lavou os pés de 12 pessoas, um grupo com idades compreendidas entre os 16 e os 86 anos, formado por italianos e estrangeiros, todos portadores de doenças ortopédicas, neurológicas e oncológicas que provocam invalidez. No Coliseu de Roma, a tradicional Via Sacra recordou os passos de Cristo para o Calvário, mas evocou também as chagas da sociedade atual que deram um mote às reflexões preparadas por Dom Giancarlo Bregantini para esta celebração. O arcebispo de Campobasso Boiano, em Itália, referiu que no madeiro levado por Jesus até ao Calvário estão o peso de todas as injustiças que produziram a crise económica, com as suas graves consequências sociais: precariedade, desemprego, demissões, dinheiro que governa em vez de servir, especulação financeira, suicídios de empresários, corrupção e usura, juntamente com empresas que deixam os países. Após as 14 estações que evocam o julgamento e execução de Jesus, Francisco disse que Deus colocou na cruz de Cristo o peso dos pecados da humanidade, a amargura da traição, também a vaidade dos prepotentes, a arrogância dos falsos amigos. Tutti insieme ricordiamo i malati. Ricordiamo tutte le persone abbandonate sotto il peso della croce, affinché trovino nella prova della croce la forza della speranza della resurrezione e dell'amore di Dio. Na Vigília Pascal, a celebração do ano litúrgico mais importante e mais antigo do calendário católico na Basílica de São Pedro, Francisco definiu o momento da ressurreição de Cristo como um raio de luz na escuridão que, à imagem do que aconteceu com os primeiros cristãos, deve continuar
a brilhar hoje, sobretudo nos momentos mais difíceis. O Papa batizou 10 catecúmenos de diversos países e continentes, desde a Bielorrússia, a França e Itália, também ao Líbano e Vietnã, passando pelo Senegal. Os catecúmenos mais novos eram 2 irmãos italianos de 8 e 10 anos, enquanto o mais velho era um homem vietnamita de 58 anos. No dia de Páscoa, Francisco celebrou a Eucaristia na Praça de São Pedro, adornada com milhares de flores procedentes, como acontece já há 29 anos, da Holanda. 12.000 tulipas, 6.000 narcisos e 2.500 jacintos e também 2.500 rosas brancas. Após a missa, o Papa deslocou-se para a varanda central da Basílica de São Pedro, com a bênção à cidade de Roma e ao mundo, Urbi et Orbi. Na ocasião, Francisco disse que o amor faz florir a esperança no deserto. In ogni situazione umana segnata dalla fragilità, dal peccato e dalla morte, la buona notizia non è soltanto una parola, ma è una testimonianza d'amore gratuito e fedele. È uscire da sé per andare incontro all'altro, è stare vicino a chi è ferito dalla vita, è condividere con chi manca del necessario, è rimanere accanto a chi è malato o vecchio o escluso. Venite e vedete, l'amore è più forte, l'amore dona vita, l'amore fa fiorire la speranza del deserto. O Papa pediu a reconciliação e a concórdia fraterna na Venezuela, saudou o reinício das negociações entre israelitas e palestinos e rezou ainda pelas vítimas da violência fratricida no Iraque. A intervenção destacou ainda vários conflitos em curso no continente africano e as populações atingidas pela epidemia do ébola na Guiné-Conakry, na Serra Leoa e Libéria, bem como os que são afetados por tantas outras doenças que se difundem também pela negligência e a pobreza extrema. Francisco lembrou ainda que, em Jesus, o amor triunfou sobre o ódio, a misericórdia sobre o pecado, o bem sobre o mal, a verdade sobre a mentira, a vida sobre a morte. Na Arquidiocese de Évora, o Centro Social e Paroquial de Nossa Senhora da Boa Fé é uma janela de esperança e acolhimento para quem habita uma região desertificada à espera de oportunidades de desenvolvimento. O Centro Social da Boa Fé começou em 1992 e começou a fazer o apoio à Boa Fé e São Sebastião. Que só o Estado, a Câmara, só deixou fazer aqui na Boa Fé a associação. E depois servíamos as duas comunidades, até o Sr. Padre conseguir verba e projeto para fazer em São Sebastião e dividirmos então as pessoas, cada um ficou na sua freguesia. Não quer dizer que nós não tínhamos pessoas aqui do outro lado, né? Temos pessoas de Escoral, de Évora, de onde calha, de Lisboa, aceitamos aqui qualquer pessoa desde que precise de nós. Quando nós começámos a ter muitas pessoas entre Boa Fé e São Sebastião, chegámos a ter cerca de 60 utentes, nós fazíamos aqui, ainda fizemos aqui sala de estar, refeitório, até o Sr. Padre fazer aquele centro em São Sebastião para depois dividirmos a população. Aqui é a cozinha, nós começámos com o apoio, com cerca de Boa Fé e São Sebastião, cerca de 40 utentes em apoio ao domicílio e depois passámos a ter centro-dia entre Boa Fé e São Sebastião. Daqui agora é presentemente o refeitório deles, o refeitório do lar, do centro-dia. Nós temos pessoas no centro-dia. Tivemos que integrar esta sala para nos dar apoio mais aqui aos quartos e as pessoas não andarem pela rua. Estes foram os quartos primeiros a serem feitos. Tem 2 casas de banho de apoio. Cada quarto destes, só este é que tem 3 camas, mas têm todos casa de banho. Todos têm casa de banho privada, quem quiser ter televisão tem televisão.
Tem uma casinha de banho de apoio. Estes são com 3 camas e os outros em si, geralmente, são só com uma cama ou 2. Estamos as enfermarias que nos dão apoio quando as pessoas necessitam de cuidados especiais. Tem também casa de banho incorporada e geralmente são sempre com 2 camas. O exterior do edifício, onde nós temos este envolvente todo do quintal, do jardim, que envolve toda a estrutura do edifício. Toda em volta nós temos produtos hortícolas, todos os bocadinhos de terra que nós temos aproveitamos para poder cultivar, com a ajuda de um voluntário que nos ajuda, a nós e aos idosos. A igreja é o edifício mais antigo que nós aí temos, é do século XVII. O seu padre mandou fazer esta capelinha porque nós tivemos uma comunidade de irmãs também. Tivemos uma comunidade de irmãs que eram do Brasil, que nos deram aqui bastante apoio e depois elas só se integravam se tivessem uma capela na própria instituição, porque fazia parte de, não sei, se calhar do sistema delas, como funcionava, criou uma capelinha e o seu padre ao fundo deste corredor fez esta capelinha que é o Sagrado Coração de Jesus. Aqui é a parte da sala que se incorpora aos quartos, é essa linha que é um hall de entrada, onde os nossos idosos não, agora se chamam de clientes, pronto, os nossos clientes, mas eu gosto mais da palavra idosos, que acho que é mais ternurento, mas pronto, onde os nossos clientes gostam, aqueles que estão mais ativos, gostam mais de estar aqui fora, para conversarem uns com os outros, têm mais luz, veem mais o espaço verde, e depois temos a parte da sala de dentro, temos uma sala dentro que serve de apoio, também a eles, onde as pessoas gostam mais de ver televisão, nós temos aqui a televisão, agora infelizmente está desligada porque eles rezam o texto todos os dias e depois desligam a televisão e às vezes também gostam de passar um bocadinho, dormir um bocadinho, e esta é a sala que nós damos apoio às pessoas que, pronto, gostam de estar aqui neste cantinho, mas pronto, tentamos lhe dar todo o conforto possível. Temas que pode acompanhar em agência.eclésia.pt. João XXIII e João Paulo II são 2 figuras centrais na história recente da Igreja Católica. Como homens de fé e pastores da Igreja, serão agora contados entre o número dos santos. Connosco está o cônego António Janela. Muito obrigado por estar na nossa companhia. Estamos nas vésperas desta canonização destes 2 papas. Falando do caso de João XXIII, podemos dizer que foi uma surpresa a forma como este homem se apresentou naquela época, com o seu estilo muito, digamos, próximo, muito cativante, quebrou um bocadinho com aquela imagem tradicional dos papas. Olha, eu talvez pudesse começar por dizer como é que eu entro um pouco nesta caminhada. Eu tinha entrado em outubro para o Seminário dos Olivais, entrei diretamente. E logo no dia 9 de outubro de 58, morre o Papa Pio XII. Era o Papa que eu conhecia, Pio XII foi feito Papa antes de eu nascer, portanto foi o Papa que me acompanhou no meu crescimento cristão, eclesial. De modo que no dia 28, ou coisa assim, de outubro, o conclave elege Angelo Roncalli. Curiosamente, no Seminário dos Olivais ainda estava viva a vinda do cardeal Roncalli, que era patriarca de Veneza, a Fátima, a 13 de maio de 56. De modo que foi com um grande alvoroço e muita alegria, porque ele tinha ficado instalado no palácio, ao lado do seminário, e, portanto, contactou com os seminaristas
E era uma figura que estava ainda bem presente, o seu ar bonacheirão, bondoso, enfim, tudo aquilo... E que não mudou quando ele foi... Que não mudou. De modo que a minha caminhada no seminário foi feita nos meus primeiros anos justamente sob a égide do bom Papa João. Houve um pequeno pormenor, que foi ele ter aceite uma sugestão de um cardeal que era muito defensor do latim e as aulas passaram também a ter que ser em latim. Mas isso foi, digamos assim, aquele aspecto mais estranho. De resto, foi com muito entusiasmo. Foi com muito entusiasmo que começaram a vir as primeiras encíclicas. Ele escreveu 8 encíclicas. Num pontificado que foi curto, não é? Sim, num pontificado que vai de 58 a 63, não é? E ele notabilizou-se, naturalmente, pelas encíclicas, sobretudo a quinta, Mater et Magistra, e a última, pouco tempo antes de morrer, que foi a Pacem in Terris. Isso teve realmente muito impacto na nossa vida de seminaristas e até na sociedade portuguesa. Repare que a Pacem in Terris, que foi censurada, em parte, a palavra socialismo não foi traduzida de uma forma que não fosse perturbadora, criou-se a Pragma, foi um movimento importante, não é? Uma cooperativa, porque não podia, as cooperativas não precisavam ter os seus estatutos aprovados, se fosse uma associação, a coisa mudava. Mas isto para dizer que o Papa João XXIII teve com o seu magistério, mas também, sobretudo, com a sua maneira de ser. Ainda há tempos eu revia no YouTube um programa em que ele, o João XXIII, a falar, o Papa Francisco faz-nos lembrar o João XXIII. São duas figuras que têm muita coisa em comum. Depois, em 63, foi o seu falecimento e vem Paulo VI. Eu devo confessar que Paulo VI é o meu Papa. Mas isso porque fui ordenado padre em 65 e a figura de Paulo VI foi uma figura marcante para mim. Como todos os papas a seguir aos concílios, normalmente não são papados fáceis, nada fáceis. Mas Paulo VI também foi notável. Também creio que tem processo introduzido, processo de beatificação. Depois, em 78, isso lembro perfeitamente o dia, a hora e onde estava quando veio a notícia do primeiro Papa não italiano nestes últimos séculos, não é? O Papa vindo. É claro que Wojtyła não era um desconhecido, porque Wojtyła, como bispo auxiliar de Cracóvia, foi importante no concílio, que tinha começado com João XXIII, que é outra herança extraordinária que ele nos deixa, aquele ar fresco. Criticavam-no de ter anunciado e depois ter levado avante o concílio. E conta-se que ele um dia, perante os críticos que o rodeavam a esse respeito, abriu a janela e disse: o concílio é isto, ar fresco. Ar fresco. É claro que o ar fresco também fez com que alguns papéis se desarrumassem. E isso também foi uma consequência. João Paulo II é feito Papa no mês de outubro, 20 anos depois de Angelo Roncalli ter sido feito João XXIII. João Paulo II, João Paulo II, o Grande. Porquê? Um pontificado dos maiores da história da Igreja, 27 anos, uma produção, um magistério fecundadíssimo, as grandes encíclicas de João Paulo II, as exortações apostólicas pós-sinodais, eu refiro apenas 2 ou 3, a Catequese Estradenda, a Familiaris Consórcio, Christi Fidelis Laici, e das encíclicas, Laborem Exercens, todas, mas sobretudo a sua evangelização através das viagens. 104 viagens, 129 países visitados. Também foi criticado por isso.
mas não há dúvida nenhuma que foi realmente um comunicador nato. E depois o final dele foi para todos nós uma grande interpelação. Uma grande lição do sofrimento, leitura cristã do sofrimento. João Paulo II e João XXIII podemos dizer que são duas figuras que conseguem estabelecer um canal de comunicação muito efetivo com o mundo, digamos assim, com aqueles que habitualmente não se relacionavam ou tinham alguns anticorpos em relação à Igreja. São duas figuras que cativam para fora dos muros da Igreja, não é? Paulo VI, embora sendo o seu Papa, talvez não tivesse era essa... diferente. Era diferente. Mas estes dois homens conseguiram estabelecer, tal como o Papa Francisco agora. A estudar quando foi o pontificado. Paulo VI é para mim, digamos, o meu Papa, porque acompanhou todo o meu começo de padre e depois de formação em Roma. A alcunha dele era o Hamlet. Era alcunha. Os papas, enfim, também se sujeitam a ter uma alcunha. O Hamlet. Mas o Hamlet porque viveu realmente situações muito difíceis, mas foi também um grande Papa. João Paulo II, enfim, é um gigante. Muito bem, Cónigo António Janela, nós agradecemos o facto de ter partilhado estas memórias, que lhe são também muito próximas da sua... Conheci o João Paulo II, enfim, tive a graça de o conhecer e de olhar para mim, coisa que nunca acontecia nas fotografias em Castelo Gandolfo, por ocasião de um congresso que houve do MIC, do Movimento Internacional de Intelectuais Católicos, em que eu estava ligado cá em Portugal. Muito bem, muito obrigado por ter estado connosco. Um olhar em torno do pontificado de João Paulo II e de João XXIII, papas que no próximo domingo serão canonizados no Vaticano. O programa Eclésia fica por aqui. Tenha então uma ótima tarde. Até amanhã, se Deus quiser.